Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma lição. A lição de Filipenses e Colossenses nos fez aprender muita coisa sobre evangelismo, sobre amor, sobre como levar esperança para as pessoas. Foi uma carta, foi uma lição, 13 semanas brilhantes. Aprendemos muitas coisas, o contexto de Paulo, como ele se encontrava quando ele escreveu essas cartas, a alegria que ele teve de passar para os outros o entusiasmo, mesmo estando em situação adversa, pois Paulo estava preso em Éfeso, em Roma, e a sua prisão fez com que ele se tornasse livre para pregar o evangelho. É curioso isso, né? Ellen White descreve que Paulo fez muito mais preso do que se ele estivesse solto. As pessoas com quem ele atingiu através das cartas que ele escreveu, a preocupação do estado, como as pessoas se encontravam, a maneira amorosa, cuidadosa, bondosa, generosa da parte de Paulo. Essa carta, irmãos, nos fez pensar muito sobre o nosso grau de cristianismo e o nosso desejo de salvar pessoas. Primeiro, devemos levar a salvação para a nossa própria vida. Segundo, ao viver a salvação, possamos então transmitir para os outros. E Paulo, aqui no capítulo 4, ao finalizar sua carta aos Colossenses, ele faz menção sobre pelo menos umas 6 pessoas. Ele fala sobre Aristarco, um conhecido que auxiliou também, um homem chamado Justo, Epáfras, Lucas, Ninfa. Ele chega a falar também de Arquipo, ele chega a falar também de Tíquico, sabe? Pessoas que ajudaram ele. Aqui eu citei pelo menos umas 7 pessoas. E Paulo começa a sua carta, ou melhor dizendo, o capítulo 4 da carta aos Colossenses, dizendo o seguinte: Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm o Senhor no céu. Quando chegamos no verso 7, ele faz assim: Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhe será dada um relatório completo de como tenho passado. Ou seja, ele iria transmitir para os colossenses a condição real de Paulo no momento em que ele escreveu aquela carta. Só que, em meio, mesmo que Paulo estando em situação desfavorável, o texto para memorizar aqui, que é a primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 18, Paulo incentiva algo que é crucial, irmãos. E eu quero que você guarde isso aqui em seu coração. Primeiro, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está pedindo para dar graças em tudo e não por tudo. Como entender a diferença? Qual a diferença, Abel, de tudo, em tudo e por tudo? Eu não posso agradecer por estar doente. Eu preciso agradecer porque em meio à minha doença, Deus não me desamparou. Parece uma questão contraditória, mas o estar grato a Deus é reconhecer que mesmo neste mundo, com tanta situação adversa, eu tenho que acreditar que o Senhor está comigo, que a promessa de Salmo 46 ela é verdadeira, ele é socorro presente, que a promessa do Salmo 23 também é verdadeira, ele estará comigo, é o que fala o salmista. Então assim, Paulo em nenhum momento duvidou da presença de Deus em sua vida, mesmo estando preso, mesmo estando em situação desfavorável, mas ele não se esqueceu desse propósito crucial. O Senhor está comigo, o Deus dos exércitos é o meu refúgio. Paulo poderia muito bem dizer essas palavras. E aqui, Paulo faz menção sobre os seus colaboradores iniciais, né? Tanto Silas, que ficou preso com ele, quanto o próprio Barnabé, que foi um auxílio, um contemporâneo seu, aquele que lhe auxiliou na sua jornada. Agora, sabe, diante disso, o meu apelo a você, eu não vou entrar a fundo aqui nessa imagem da lição hoje, mas esses corações que estão aqui são corações que estão pendurados, demonstrando que eles estão dando fruto. Parece que os corações negros abaixo são simplesmente aqueles que se estragaram, aqueles que caíram e que pereceram. Parece, de grosso modo, essa a identificação. Mas os que são pendurados, os que permanecem, esses são os que de fato prevalecem. Lembra que Jesus falou assim? Que o vosso fruto permaneça. Ele falou assim: produzir frutos de arrependimento, porque eles prevalecerão. Que nós tenhamos fruto que prevaleça. Que eu e você observe nossos frutos, para saber que árvore nós somos, para que em Cristo possamos louvar o seu nome e saber que mesmo em meio à adversidade devemos agradecer a Deus, não por estar passando por aquilo, mas que em meio àquilo estamos sendo honrados por Deus por aquela situação. Então agradecer a Ele é fazer a sua vontade, como Ele falou, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
para com todos vocês. Nós somos gratos porque sabemos que é isso que Deus quer de nós. E a gratidão demonstra que nós estamos considerando que mesmo em meio à dificuldade, Cristo não nos abandonou. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por esta mensagem tão maravilhosa no que diz respeito à Tua presença, ao Teu auxílio e, acima de tudo, Pai, nos estimula a sermos agradecidos a Ti. Nem tudo que passamos é o que gostaríamos, mas sabemos que o Senhor só permite coisas que serão para o nosso melhor. Auxilia-nos, ó Pai, neste propósito e nos ajuda a manter firme nosso propósito diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo sábado e um bom decorrer de final de semana, para a glória de Deus. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.